Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos aprofundar o tema da agricultura biológica e ficar a conhecer alguns casos de agricultores que escolhem este método de produção que, além de respeitar o equilíbrio do meio ambiente, é caracterizado pela proibição do uso de pesticidas de síntese e adubos químicos de síntese sobre as culturas, bem como do uso de organismos geneticamente modificados. Arrancamos com uma viagem até Idenha Nova para entrarmos no mundo da produção biológica de sementes, de hortícolas, aromáticas, leguminosas e flores. A Sementes Vivas foi criada em 2016, dedica-se à produção e comercialização de sementes biológicas em toda a sua cadeia de valor. Fazemos a parte de investigação e desenvolvimento, que são onde fazemos os nossos ensaios. Nós também fazemos alguma recolha de variedades tradicionais e vamos fazendo a seleção para depois registar em catálogo nacional. Fazemos a produção de sementes base. Depois dessa sementes base, trabalhamos com vários multiplicadores que trabalham para as Sementes Vivas através de contratos, em que multiplicam as nossas sementes. Depois de multiplicadas, vem para a zona do processamento, que é aqui onde nós estamos, processamento, logística, comercialização e marketing. A Sementes Vivas comercializa mais de 350 variedades, sendo que todas têm de passar por um processo rigoroso que varia consoante o tipo de semente. Dependendo do tipo de semente, se for sementes de fruto ou sementes de secos, se for de úmidos, ela tem que ser extraída do fruto. Depois de extraída do fruto, é seca, na parte do secador, e depois de seco, entra para a parte dos secos. E nos secos, aí temos uma série de máquinas, em que essas máquinas depois vão fazer a parte da calibração, da limpeza, seja a seleção por peso, por tamanho, etc, etc. Depois de limpo, vai para laboratório. Nós temos o laboratório interno e também temos que enviar para um laboratório externo. Nesse laboratório externo depois é que nos vai dar a aprovação para começarmos a comercializar a semente. Os principais clientes são os agricultores de hobby e cada vez mais os pequenos profissionais, com os mercados alemão e suíço a terem a maior fatia do volume de negócio da empresa. Paulo Martim afirma ter como missão a produção de sementes de alta qualidade e a promoção da biodiversidade, ao mesmo tempo que necessita de cumprir uma série de requisitos e critérios para poder usufruir da certificação biológica. Nós não podemos utilizar, na parte de campo não podemos utilizar nenhum químico de síntese, portanto é tudo em modo de produção biológica, portanto é tudo combate biológico. Portanto fazemos as nossas rotações das várias culturas. Temos um dos princípios de melhorar o nosso solo, portanto o foco está no solo. E nós aqui o que nós muitas vezes fazemos é através da adubação em verde. A parte da nossa fertilização de solo é através de adubos verdes, portanto de um ano para o outro utilizamos adubos verdes, enterramos para melhorar o solo. Tudo o que é combate pragas e de doenças é tudo ao nível do modo de produção biológica, portanto não podemos usar químico nenhum. Mesmo na parte do tratamento das sementes, que isso é uma das grandes desvantagens de uma empresa de sementes que produz em modo de produção biológico, é que nós depois de produzirmos a semente não temos nenhum tratamento nem para conservar nem para tratar as sementes. Aqui é feita também uma aposta séria no Departamento de Investigação e Desenvolvimento, com vários ensaios a serem feitos em laboratório próprio, no sentido de perceber as taxas de germinação, pureza e homogeneidade da planta e até fazer a comparação com os produtos que há na concorrência. Antes de prosseguirmos com a próxima reportagem, temos a conversa com Arlindo Cunha, viticultor, economista, professor universitário, antigo ministro da Agricultura de Cavaco Silva e antigo ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente de Durão Barroso. Na opinião do político, é necessário apoiar a produção biológica, sem esquecer a importância da formação e também das tecnologias que estão ao dispor dos agricultores. A agricultura biológica também tem que fazer recurso à tecnologia, senão seria incomportável em matéria de custos e de riscos. Portanto, não há dúvida nenhuma que a agricultura biológica em Portugal
e eu diria em todo o mundo, tem perspectivas cada vez mais largas, mas não deixa de ser, essencialmente, uma agricultura voltada para um segmento de consumidores. Uma agricultura de nicho, não no sentido restrito, mas no sentido de um conjunto determinado de preferências para certos consumidores. E, nesse sentido, há duas coisas que são fundamentais. Uma é nós temos avanços e divulgação das tecnologias do modo de produção biológico a que os agricultores que optam por essa via podem fazer uso, e em segundo lugar temos que fazer muita formação para as pessoas que querem enverdar por essa via, porque é um modo de produção que acarreta mais riscos em termos de produção. Portanto, daí tecnologia, daí formação. Quem optar por esse caminho tem que ter a consciência de que está a percorrer um caminho que tem mais riscos, simplesmente, e saber que não é a mesma coisa produzir agricultura biológica, digamos, até com, por exemplo, vacas ou carne bovina, em termos de pastagens, não é? E fazer, por exemplo, hortícolas, ou fazer vinho ou fazer fruta. São coisas muito diferentes. Por isso, tecnologia, informação, eu diria em síntese, são as grandes prioridades que nós temos que ter na política agrícola para apoiar a agricultura biológica. Vamos agora ficar a conhecer a Humus Bio, uma empresa familiar que se dedica à produção biológica numa quinta suburbana de Vila Nova de Gaia. O projeto nasceu em 2015 com a busca por produtores de pequena escala, até que Marco e Isa perceberam que existia uma lacuna na representação destas culturas no Grande Porto e hoje já produzem mais de 200 variedades. Essa escolha foi resultando um bocadinho da prática, de nós percebermos que não olhamos para a quinta como vamos rentabilizar ao máximo o metro quadrado, vamos antes perceber quais são as lacunas do mercado, o que é que os nossos clientes que vêm comprar o azeite e o tomate do Algarve e a laranja do Algarve e outros produtos, cereais de Trás-os-Montes, o que é que eles lhe faltam? Faltam-lhes se calhar uma alface colhida do dia, falta se calhar uma beterraba que esses produtores por razões logísticas não as conseguem produzir e nós conseguimos. E, ou seja, aqui a questão da produção tem muito, claro que queremos culturas rentáveis, mas não é esse o nosso critério fundamental. Na Humus Bio, a comercialização dos produtos próprios e ainda dos de outros produtores é feita através de canal direto, com as lojas física e online, mas também vai surgindo um mercado mais premium, procurado sobretudo por chefes de cozinha. As culturas diferem consoante as estações do ano, todas com certificação de agricultura biológica, ainda que esse não seja o principal propósito dos proprietários. Dentro da certificação biológica nós temos vários tipos de agricultura. Temos agricultura industrial que cumpre os requisitos da agricultura biológica, ou seja, que mimetiza praticamente o meio de produção convencional, mas utiliza apenas produtos autorizados para a agricultura biológica. Nós não acreditamos nesse tipo de agricultura. Fazemos uma agricultura que é mais complexa do que isso, que joga com diversos fatores, como a biodiversidade, como os produtores. Tentamos replicar técnicas que já existiam aqui no início do século XIX, como a rotação de culturas, por exemplo, aqui da proximidade de algas marinhas, ou seja, nós temos desenvolvido também algumas parcerias com a Universidade do Porto, com os cursos de Biologia. Nós tentarmos que exista um equilíbrio no ecossistema, que existam caras associadas ao produto, famílias associadas às quintas, e é esse que nós achamos que é o caminho. Marco Vieira acredita na importância da sustentabilidade do território através do método de produção biológica, nomeadamente com o enriquecimento dos solos. Nós tentamos atuar sempre a médio e longo prazo, ou seja, nós achamos que o método convencional, mesmo utilizando produtos homologados para a agricultura biológica, trabalha ao curto prazo. E a agricultura que nós fazemos, nós sentimos isso claramente quando abandonamos a nossa quinta em Grijó ao final de 5 anos, que nós deixamos a terra mais fértil, com mais controlo, com mais equilíbrio. A opção pelas culturas em pequenas parcelas permite um controle mais eficiente dos danos que possam ser causados por pragas ou doenças, sendo que, em último caso, a eliminação de um canteiro não trará prejuízos significativos. Seguimos caminho rumo ao Fundão e à Quinta da Avelã, onde, como o nome indica, se produz avelã desde 2011.
mas também mirtilo, uma cultura que foi a grande aposta 2 anos mais tarde. O modo de produção é, em ambos os casos, biológico. Uma opção que, segundo Diogo Nunes, o administrador, visa promover a sustentabilidade e também tem especiais cuidados com a saúde do solo. Acho que é o tipo de agricultura, o modo de agricultura que pode promover isso tudo, não é? Sustentabilidade social, ecológica. A agricultura biológica é uma agricultura que tem que se preocupar essencialmente com o solo, com o tratamento do solo. Nós, obviamente, olhamos para as plantas, mas temos que nos preocupar essencialmente com a saúde do solo. Não podemos usar adubos químicos de síntese, é tudo adubos orgânicos e temos que tentar trabalhar com os elementos naturais que temos ao nosso dispor. A avelã foi uma escolha natural, nascendo de uma árvore robusta e perfeitamente adaptada ao clima da região, que é também resistente a pragas e doenças. Este é um aspecto importante, sobretudo neste tipo de cultura que não recorre a produtos fitofármacos e que tem de ser controlada de forma natural, tal como acontece com o mirtilo. Não é uma arte fácil de fazer biológico. Nós temos que depois saber lidar com as ervas, com as ditas infestantes, que muitas vezes são nossas auxiliares, perceber e conseguir observar a natureza, os auxiliares, como é que os atraímos, como é que colaboramos com eles ou como é que eles podem colaborar connosco. Isto não é fácil, porque não temos aqueles inputs que o convencional tem, não é? Mas depois de se criar um equilíbrio, torna-se mais fácil. Nunca tive um ataque por aí além. E acho que o motivo para isso não foram as armadilhas, certamente, não foram os pesticidas porque não os pus, mas é toda a fauna, toda a diversidade que aqui encontramos que consegue controlar um bocado isso. Como já vem sendo hábito nesta temporada do Terra 4.0, fomos ouvir o professor Francisco Gomes da Silva. O docente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa elogia alguns aspectos do método de produção biológica, mas acredita que os objetivos da União Europeia para a área total de agricultura biológica não são realistas nem sequer interessantes. Eu penso é que as metas que a União Europeia estabeleceu em si mesmo, primeiro não têm nenhuma base. São 25%, podia ser outra coisa qualquer. Porquê 25%? Acho que é um modo interessante, é um modo à partida com níveis de produtividade da terra mais baixos. Não garante à partida alimentos mais saudáveis. Isto é muito importante que se perceba, porque pode-se causar a falsa sensação nas pessoas de que quem tem capacidade e poder de compra para adquirir produtos biológicos tem acesso a uma alimentação mais saudável. Não é assim à partida. Há muitos alimentos, e os princípios são esses, de alimentos produzidos de acordo com o método mais tradicional de produção, que são absolutamente seguros e saudáveis, que não têm resíduos, etc. Isto é importante que as pessoas saibam. Agora, se alguém tem a possibilidade de produzir de uma determinada forma, vendendo o seu produto tendencialmente a um preço mais elevado, porque há alguns nichos de mercado que consomem, que estão disponíveis a pagar esse preço elevado, acho ótimo, é excelente que isso possa acontecer. O modo de produção biológica como uma panaceia para resolução de problemas de qualidade de recursos ou outro tipo, ou de saúde humana, é um erro. A ciência não evidencia, há coisas que fazemos de modo tradicional muito seguro, claro que temos sempre que melhorar, como é evidente. Chega assim ao final este episódio do Terra 4.0. Estamos de regresso na próxima semana com mais territórios sustentáveis na agricultura.